Através de um documento de 20 páginas, a Autoridade Reguladora da Concorrência posiciona-se em relação às novas tarifas das telecomunicações e desconstrói os argumentos invocados pelo INCM para o seu agravamento. A Autoridade Reguladora da Concorrência diz que o INCM falhou logo no início deste processo, ao tomar o protagonismo de acabar com o que chamou de concorrência desleal no mercado das telecomunicações em Moçambique. Com efeito, resulta claro dos dispositivos legais que sempre que uma entidade reguladora setorial tome conhecimento de práticas anticoncorrenciais, deve dar imediato conhecimento do mesmo à ARC e coordenar com esta entidade as ações a tomar, não só com vista a sancionar os infratores, mas também para promover medidas pró-concorrenciais ou corretivas. E por que isto não aconteceu? Está-se diante de uma irregularidade no procedimento por parte do INCM que coloca em causa a legalidade e eficácia da resolução de 19 de fevereiro que aprova as novas tarifas das telecomunicações. Efetivamente, depois de fazer a análise de toda a informação, quer financeira, contabilística e as várias comunicações que foram trocadas entre os operadores e o INCM e inclusive a informação da análise da informação fornecida pelo INCM dos seus estudos, a ARC chegou à conclusão de que a resolução nos termos em que foi aprovada não reunia todos os requisitos legais necessários para poder produzir os seus efeitos. A Autoridade Reguladora da Concorrência diz que o INCM não chegou a aprovar até que ponto as anteriores tarifas das comunicações criavam concorrência desleal. Não foi demonstrado pelo INCM a existência de concorrência desleal por aplicação de tarifas abaixo do custo, sendo que, para a prova da existência das mesmas ou de preços anticoncorrenciais, não basta a mera alusão do fato pelo INCM, cabendo antes a esta entidade o ônus probandi, o que não foi feito em violação clara e flagrante do princípio da adoção de medidas transparentes a este distrito. E em caso de concorrência desleal, a ARC entende que as medidas corretivas deveriam incidir sobre a operadora que estivesse a desequilibrar o mercado das telecomunicações. Outro sim, o INCM, através do Regulamento para a Determinação do Operador com Posição Significativa no Mercado de Telecomunicações, deveria cingir a sua intervenção ao operador com posição significativa, verificados os pressupostos previstos no mesmo instrumento legal, os quais não foram identificados na resolução, e a análise preliminar não conduz a concluir que sejam simultaneamente os três operadores. E mais, a ARC afirma que não cabe ao INCM intrometer-se nos limites de tarifas que cada operadora acha que convém aplicar. Ademais, o INCM, ao interferir na determinação de pacotes integrados, restringe e limita a criatividade e a capacidade de inovação dos operadores de telecomunicações na concepção de pacotes considerados adequados a determinados segmentos do mercado e tipos de cliente e a sua atividade comercial, no geral, o que configura uma manifesta violação do princípio da livre concorrência. Entendendo os operadores econômicos, fazendo as suas análises no âmbito da sua atividade, que estão em condições de fornecer estes pacotes aos seus consumidores, aos seus clientes, efetivamente não é anticoncorrencial. Seria anticoncorrencial se a prestação de serviços ilimitados estivesse efetivamente a destruir aquilo que é a sua atividade, ou seja, se os custos para o fornecimento dos serviços ilimitados estivesse acima daquilo que são os ganhos que as operadoras tinham efetivamente da prática desses preços. A Autoridade Reguladora da Concorrência já fez contas dos custos das telecomunicações com a resolução do INCM. Da investigação feita pela ARC, conclui-se que fica evidente que houve uma subida bruta das tarifas de telefonia móvel e mantendo constante os níveis de consumo médio mensal por subscritor dos serviços de telefonia móvel com maior agravamento de tarifas. O custo médio mensal passa de 256 meticais e 92 centavos para 8.011 meticais e 52 centavos, o que significa um aumento de 3.018%. Das contas feitas pela Autoridade Reguladora da Concorrência,
O custo médio mensal para o subscritor dos serviços de telefonia móvel acima mencionados é de 8.011 meticais 52 centavos, correspondente a cerca de 162% do salário mínimo mais baixo em vigor em Moçambique, que é de 4.941 meticais e 68 centavos, o que significa que o consumidor com salário mínimo mais baixo precisaria de cerca de 2 vezes do seu rendimento mensal para os mesmos níveis de consumo anteriores à resolução. Note-se que o consumo médio por subscritor antes da entrada em vigor da resolução representava cerca de 5,36% do salário mínimo mais baixo de então. A continuar nesta linha, conclui a Autoridade Reguladora da Concorrência, Moçambique fica entre os países com a comunicação mais cara de África e do mundo. Ao nível de África, Moçambique passa da posição 40 para a posição 4 dos países com a internet mais cara. E a nível mundial, de um universo de 237 países, o país passa da posição 160 para a posição 8 dos países com a internet mais cara.